A Índia, a letra I do BRICS, ela estava numa situação bastante interessante em relação ao potencial de crescimento para poder se tornar uma potência mundial, né? E era uma das principais forças desse crescimento global nos últimos anos, mas infelizmente ela vem demonstrando sinais claros de enfraquecimento econômico, principalmente se refletindo na desvalorização da sua moeda. Então a rúpia indiana ela mostrou uma queda significativa nas últimas semanas, nos últimos meses, caindo para uma mínima histórica, ultrapassando aí a marca das 84 rúpias por dólar, e isso levou, como todo banco central, a você fazer repetidas intervenções para tentar conter essa desvalorização, não uma coisa necessariamente voltada para você fortalecer, né, a rúpia, mas tentar pelo menos segurar. Muito parecido com o que vinha acontecendo também no Japão. Então, essa desvalorização da rúpia, ela está bastante sincronizada com as quedas que você viu no yuan chinês, né, no renminbi e também no iene japonês, mostrando que isso é um processo de desaceleração global, né? Então eu falo sempre aqui no podcast, esse tema também é muito defendido pelo Jeff Snyder, onde você tem um movimento global, sincronizado, baseado na forma que o sistema monetário funciona. Então, em março de 2024, a rúpia ela começou a cair de forma bem mais consistente, apesar de parecer que ela vinha se mantendo forte, ela começa a mostrar as primeiras rupturas. Então, esse movimento que acabou acontecendo de uma forma mais brusca nos últimos, principalmente nas últimas semanas, acabou acendendo aí alguns alertas inesperados. E aí o que acontece? Eu sempre falo aqui sobre o sistema eurodólar, como os bancos eles têm o seu faro em relação ao que acontece no resto do mundo, baseado na sua percepção de risco. Então isso é uma coisa interna dos bancos, né? Falo bastante sobre isso. E então os bancos e os principais credores internacionais eles estão cada vez mais hesitantes em emprestar para a China ou para a Índia. E esse aqui é o grande problema que você percebe, que faz com que você comece a ter movimentos mais significativos no mercado de câmbio. Então, isso sugere, baseado no câmbio, uma falta de confiança nessa narrativa, na estabilidade da futura da economia indiana, no que ela realmente vai fazer ou do que realmente espera-se que ela faça, né? Então, são duas coisas diferentes. E quando isso diverge, né, um do outro, a sua expectativa com o que você vê acontecendo, isso começa a se refletir no câmbio. Então, o próprio Jeff Snyder, ele mostra, segundo o último vídeo que ele fez sobre o assunto, que os credores estão começando a enxergar algo preocupante, obviamente, na economia global como um todo, mas também em economias emergentes como a Índia, que vinha sendo aquela promessa, né, para o futuro. E eles estão ultimamente mostrando, principalmente depois de julho, no verão, no hemisfério norte, né, pelo menos, eles estão relutantes em fornecer essa liquidez para a Índia, né? Eu tinha até feito um capítulo anterior sobre a Índia, onde tinha um artigo da Bloomberg mostrando justamente que eles estavam começando a obter dólares baseados em novas ETFs, né, no mercado global, que era uma coisa que a Índia não fazia, então ela demonstrava esse grande potencial e um passo significativo, só que agora parece dar uma retraída e se alinhando um pouco mais com essa tendência global. Então, essa falta de confiança ela acaba criando um problema estrutural para a Índia, porque ela precisa de cada vez mais dólares para financiar as suas importações crescentes, que principalmente de alimentos e combustíveis. E isso também tem a ver com o que acontece internamente, né? A Índia ela viu a sua produção industrial contrair 0,1% em agosto desse ano, e é o primeiro número negativo desde 2022, porque a Índia vinha segurando muito bem depois da pandemia, né? Mostrando uma tendência de outlier, né? Uma exceção ali no que aconteceu no mundo inteiro, mas agora finalmente parece que isso chegou lá também. E esse déficit comercial indiano também, que acabou acontecendo, na verdade não foi somente a produção industrial que caiu, mas houve um déficit comercial que aumentou significativamente à medida que as exportações caíram, só que as importações continuaram subindo, mostrando essa necessidade, essa dependência maior do mercado externo na Índia.
E isso acaba aumentando o faro dos bancos em relação a risco, né? Talvez isso tenha sido uma das coisas que sejam consideradas nos algoritmos de risco dos bancos no sistema euro-dólar, no sistema internacional. Então isso cria uma pressão extra sobre a necessidade de dólares que a Índia tem. Então esse crescimento econômico que a China, ou que a Índia veio tendo, desculpa, eu sempre confundo que eu falo muito mais sobre a China do que a Índia nesse podcast, né? Quem sabe, quem acompanha sabe. Antes ele contrabalançava as dificuldades das outras economias, então talvez com uma esperança, né, de um crescimento, de um boom que pudesse acontecer, principalmente com todos os problemas que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, mas infelizmente isso começou a perder força, principalmente nos últimos meses. E aí, mesmo com várias intervenções do Banco Central da Índia, a rúpia ela não segurou, ela continuou a se desvalorizar e pode ser um sinal, uma das coisas que a gente tem que ficar atentos a partir de agora, se está entrando numa sincronia com uma recessão deflacionária global baseada nos problemas do sistema monetário como um todo, do qual a Índia, querendo ou não, continua fazendo parte. E agora, em setembro, teve uma breve alta, né? Ela acabou, teve uma certa recuperação, pelo menos um indício de recuperação, por conta do grande pacote de estímulos da China, né? Isso deu toda uma narrativa, e por ser um país vizinho ali, você teve uma certa esperança de que isso pudesse também respingar na Índia, só que essa melhora ela foi rapidamente revertida. Então, apesar de todas essas dificuldades atuais, a Índia ela tem uma vantagem em relação aos outros países, querendo ou não. Apesar de todos os problemas, ela tem uma vantagem demográfica. A gente sabe que o problema demográfico ele é quase unânime ao redor do mundo, né? A população, o crescimento da população vem diminuindo bastante, principalmente nas economias desenvolvidas. Só que a Índia, apesar de também estar nessa tendência, está muito mais longe do que você vê hoje acontecendo com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, né, com a própria China, numa velocidade insana. E a Índia, ela ainda é um país relativamente jovem, né? Cerca de 25% da população tem menos de 14 anos. Então é muito significativo, principalmente quando é o país mais populoso do mundo. Já passou a China, inclusive. Agora, a população jovem da Índia é justamente esse trunfo para poder eventualmente se transformar em uma potência econômica como a China, como se estivesse vivendo o que a China viveu já há 30 anos atrás para se tornar a economia muito mais desenvolvida que é hoje. Só que, infelizmente, uma grande parte da economia, né, indiana, ela ainda depende da agricultura, né, da subsistência e tudo aquilo, ainda não tem aquela indústria toda para poder suportar, e isso limita o seu potencial de crescimento rápido, né, que foi diferente da China. A China se industrializou muito mais rápido do que a Índia nesse aspecto. Então, essa transformação da Índia em uma economia industrial, né, que você até vê exemplos como a Apple começando a produzir na Índia, né, iPhones made in India, por exemplo, etc. Mas ela acaba sendo complicado para a Índia porque ela está vivendo um momento bem diferente da China. A China ela estava num momento de expansão do sistema euro-dólar, né, onde você teve uma prosperidade nunca antes vista. E a China aproveitou com tudo como o sistema monetário proporcionava, né, para você ter um crescimento fora das fronteiras ali do dólar, como os Estados Unidos e o Fed, e o sistema euro-dólar permitiu o acesso abundante de crédito muito barato, que permitiu o crescimento também na Ásia. E aí a China fez uma maior revolução, criando a maior industrialização já vista na história da humanidade, com a maior classe média da história da humanidade, e hoje dando um banho de tecnologia e muitas coisas que hoje você não vê no Ocidente. Só que esse tipo de condição não está mais favorável para que a Índia possa fazer a mesma coisa. Então existe também um problema de timing da forma que o sistema monetário hoje está muito mais focado em autopreservação dos bancos e a falta de empréstimo de crédito, né, para as entidades que realmente vão fazer isso acontecer. Então elas estão jogando jogos diferentes. E também, obviamente, da própria forma que a Índia tenta ou não usar ou aproveitar da mesma forma a sua oportunidade de poder se industrializar. Então
muitos, eu tenho certeza que vai vir muitos comentários falando que a China e a Índia não são nem comparáveis, nem de perto, e eu concordo com você. A China tem uma infraestrutura hoje que não dá para você nem chegar perto de tentar comparar a Índia, só que tentando ver pela lente de 30 anos atrás, se você colocar os dois países meio que no mesmo patamar, a Índia teria as condições de fazer isso caso ela pudesse aproveitar, mas ao mesmo tempo as condições deflacionárias, elas também, mesmo que a Índia tente fazer isso, acaba criando uma série de problemas. Então vai ser interessante ver como que ela reage a isso e se esses números vão continuar, porque existe o potencial, sempre vai existir, só que a questão é se você vai aproveitar isso ou não. Então, esse crescimento que a China teve, principalmente entre os anos 90 e 2000, né, a Índia está num mundo onde o crescimento é escasso e as trocas comerciais, que a China também pode se aproveitar, a Índia não consegue, porque você não tem uma demanda abundante e crescente vinda do Ocidente. Os Estados Unidos está com uma demanda cada vez menor, a Europa está com uma demanda cada vez menor e fica difícil você achar esses parceiros até... inclusive competindo com a própria China por esses mesmos parceiros. Você tem um wallet share, né? As pessoas vão entregar os seus dólares para um ou para outro, né? Mas não para os dois ao mesmo tempo. Então você acaba lutando por uma fatia de um bolo talvez um pouco menor. Então o sistema monetário global hoje, em 2020, nos anos 2020, né, principalmente ali voltado em volta do dólar, ele cria obstáculos adicionais para a Índia, que precisa de cada vez mais dólares para financiar o seu crescimento, né? Então, infelizmente, você tem uma retração global de liquidez que se reflete na queda da rúpia, no enfraquecimento da economia indiana, mostrando que talvez, infelizmente, está colocando em risco uma das poucas economias que ainda mostravam algum tipo de força. Então, se a Índia não conseguir superar esses desafios, isso aí vai acabar levantando questões sobre a capacidade de recuperação de outras economias, como os Estados Unidos, a Europa, o Japão, que também estão na mesma dificuldade. Então, vamos ver se, às vezes, existe algum tipo de medida, ou se as medidas que a China está tomando vão poder ajudar, ou se a Índia vai conseguir inovar de outras formas, enfim. E, obviamente, tem toda aquela questão do BRICS, talvez um novo sistema que permita que ele tenha crédito, talvez num novo bloco, enfim, fica totalmente aberto, mas isso mostra mais um alerta de uma ameaça séria a talvez uma das maiores economias, se não a maior economia em potencial hoje para o crescimento mundial, que é a Índia.